Olá, gente! Então, olha só esse editorial do Estadão. Alexandre de Moraes, o censor, né? Saiu essa notícia no Estadão. Estou lendo pela Revista Oeste, né? Que ela disponibilizou essa notícia aqui, né? Que eles pegaram no Estadão. E vocês sabem, Estadão é um jornal da grande mídia, né? Estadão, Folha de São Paulo, Isto Veja, a Globo, né, G1, né, tem Record também, se não me engano, tem a UOL, né, enfim, UOL e Folha de São Paulo é quase a mesma coisa, né, mas aí saiu no Estadão, né, e vamos ver por que o Estadão chama Alexandre de Moraes de o censor, né. Jornal criticou a atuação do ministro do STF no debate público sobre o PL 2630. Né, o PL 2630, para quem não sabe, é o PL da censura, né, que o Telegram recentemente se posicionou contrariamente, de forma contrária, e isso deixou a esquerda em fúria, porque estavam dizendo que isso é um absurdo, que não sei o quê, que o Telegram não pode se posicionar contra, que blá blá blá, que isso e aquilo, não sei o quê, né? E isso gerou a revolta da esquerda, mas o pior de tudo foi a ação do Alexandre de Moraes. Ele é um ministro, ele é um juiz, ele tem que ser inerte, ele só pode agir quando provocado e ele não pode decidir sobre esse tipo de questão, né? Ele é um juiz que julga conforme a lei. O Telegram não fez nada de errado, o Telegram simplesmente expôs ali a opinião deles, né? Para vocês verem o quão absurdo tudo isso aí é, né? Agora olha só. O jornal O Estado de São Paulo criticou nesta sexta-feira, dia 12, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pela sua atuação diante das discussões em torno do projeto de lei 2630 de 2020. A publicação afirma que o debate público vem sendo enormemente dificultado pelo magistrado. O editorial defende uma proposta equilibrada e tecnicamente bem redigida. No entanto, não basta apenas isso. A tramitação no legislativo deve proporcionar à população a segurança de que a nova regulação não reduzirá a liberdade de expressão, que é justamente o que ela faz. Ela reduz a liberdade de expressão, né? Ela dá mais poderes ao Estado, ela dá mais poderes ao governo, ela dá mais poderes ao judiciário de censurar aquilo que eles bem entendem. Se já eles, né, você pode pensar, pô, mas reduzirá ainda mais a liberdade de expressão, né? Enfim, realmente, né, se você for ver o que está acontecendo atualmente, já tem uma redução massiva da liberdade de expressão. Então, no fim das contas, esse PL da censura só vem para regularizar a censura, só vem para legalizar a censura. É basicamente isso que esse projeto de lei ele traz para nós, né? Se eles já estão fazendo o que fazem, mesmo sem uma lei, imaginam que eles não vão fazer quando tiver essa lei. Só que essa lei é para dar salvo-conduto para o Alexandre de Moraes e para o STF fazer o que eles vêm fazendo desde 2019, né? Que é atacar a liberdade de expressão, né? O jornal afirma que não deve pairar dúvida de que a nova lei não criará nenhum censor da verdade, por parte do governo ou de quem quer que seja. Mas é exatamente isso que o projeto de lei quer, né? Eles querem criar um censor central ali para dizer o que é mentira e o que não é, né? E óbvio, quem vai ser mais condenado a isso é a direita, né? Você vê, por exemplo, pessoas como o André Janones, até hoje não teve nenhum processo contra ele no sentido de caçar o mandato por fake news. E ele tem um monte, ele mesmo assume que faz fake news. Aí ele até brincou na época das eleições, né? Que, não, se o STF caçar o mandato dele, ele ganha um cargo como ministro de Lula, né? Alguma coisa do tipo assim, né? Na sequência, o Estadão critica a postura do ministro do STF. A publicação relembrou a atuação de Moraes, determinando a exclusão de publicações contrárias ao PL, como fez no início do mês. Repetiu nesta semana, dando ordem para que o Telegram retirasse mensagens críticas ao projeto. O manifesto do Telegram é profundamente equivocado, mas isso não autoriza que um juiz ordene sua exclusão, observa. Não é equivocado porque o Telegram tem todo o direito de se posicionar contra uma lei absurda. Todo mundo tem direito de expressar
a sua opinião em relação ao projeto de lei. Cara, isso aqui é absurdo total, né? Isso aqui é a mesma coisa de você... Ah, não, uma empresa pode se posicionar em relação ao projeto, só se for a favor. Basicamente é isso que fizeram na pandemia, né? Você só poderia se manifestar se fosse a favor de fechar tudo, a favor de ver a economia depois, né? A gente vê a economia depois. Você não podia se posicionar contrário a isso. Então tinha debate, né? Não teve debate, essa foi a verdade, né? Foi um período também de exceção. Agora, isso aqui é ridículo, né? Você tem grandes empresas falando, cara, esse projeto de lei aqui é ridículo, esse projeto de lei aqui é muito vago. E o juiz foi lá e ordenou a sua exclusão, que não faz o menor sentido. Porque a gente teoricamente ainda vive com a liberdade de expressão, né? Que é é uma das bases da própria Constituição brasileira, né? Que, enfim, é uma porcaria, é verdade. A Constituição brasileira dá muito poder para o Estado. É justamente por isso que a Constituição brasileira permite que o Estado fique cada vez maior, porque ela é uma Constituição mais socialista. Ela foi feita ali numa época que o Muro de Berlim nem tinha caído ainda, né? Então tinha muito desse preceito, né, do socialismo, né? Então, se fosse mais enxuto, o Estado seria menor, né? Então seria melhor, né? Olha lá, o jornal afirma que não é desse modo que funciona o Estado democrático de direito. É lógico que não é. Não é de hoje que Alexandre de Moraes manifesta uma compreensão expandida de suas competências e poderes. Ora, suas atribuições jurisdicionais não autorizam a definir o que é ou não é desinformação. Tampouco a dizer se determinado argumento distorce a discussão pública, o que está na esfera de debate da sociedade, o que está na esfera de debate da sociedade e não na alçada de juiz ou de qualquer outro funcionário público. Ainda conforme o Estadão, eles falaram Folha de São Paulo aqui, né? Eu acho que eles erraram aqui, ó, na hora de escrever, né? O jornal Estado de São Paulo, é o Estadão, né? Então, ainda conforme o Estadão, a decisão de Moraes contra o Telegram afronta até mesmo o PL 2030. Estivesse já vigente, o novo marco só corroboraria a ilegalidade da ordem do ministro. O colegiado do STF tem de reagir prontamente. O colegiado do STF tem de reagir prontamente. Censura no debate público é intolerável. Bom, censura no debate público realmente é intolerável, mas vocês acham realmente que algum ministro vai se opor a isso aí, se não aqueles dois que foram indicados pelo Bolsonaro? Os outros todos vão ir no sentido do Alexandre de Moraes, né? A gente sabe que 8 ministros do STF eles são de extrema esquerda, eles têm um posicionamento de esquerda porque eles foram nomeados para lá justamente para isso, para tumultuar o processo democrático. Eles foram lá para tumultuar. O juiz ele tem que estar lá só para julgar, não é para ficar dando opiniões a respeito do que ele acha que tem que ser ou que ele acha que não tem que ser, né? O ministro do STF ele tem que estar lá para julgar conforme a lei. Não existe lei criminalizando fake news. Não existe lei que dá ao STF esse tipo de poder. O que eles estão fazendo eles estão agindo por conta própria porque não tem ninguém que regule o STF. O CNJ foi criado pelo Lula, né, para fiscalizar o órgão judiciário, mas na verdade ele foi feito mesmo para passar mais pano ainda para o STF e dar mais dinheiro ainda para mais parasitas. Essa é a verdade. O CNJ, quando ele foi criado pelo Lula, ele foi criado mesmo para garantir que o STF fosse ter uma estrutura inabalável. E o Lula queria isso, porque o Lula ficou 8 anos lá. Então, o Lula ele fez tudo para manipular o sistema, para o sistema nunca tirá-lo de lá, né? Foi até surpreendente o que aconteceu com ele num processo do impeachment, mas se fosse algo pelo STF, a Dilma nunca teria sofrido o processo de impeachment, né? Ela sofreu o processo de impeachment porque foi no Congresso, né? Não foi no STF, né? Então, para vocês verem como realmente o PT conseguiu manipular, né, o STF. Eu sou favorável, né, que tenha eleições agora para ministro do STF, porque é aquilo, né? O STF já virou um tribunal político
e tudo que eles julgam lá é basicamente politicagem, né? Não tem mais... você nem tem como levar mais em consideração o que diz o STF. É uma coisa absurda, né? O que o Alexandre de Moraes vem fazendo é, na verdade, enterrar cada vez mais a moral que tem, ou qualquer outra, qualquer, né, moral que o STF venha a ter. Então ele está enterrando a reputação do STF. Isso está sendo ruim para ele mesmo, né? No fim das contas, ele é que vai sofrer quando ele não vai ficar lá para sempre. Quando ele sair de lá, tem que meter processo nele, porque aí ele já não é mais um ministro, ele não vai ter superpoderes, né? Porque o que ele vem fazendo é um absurdo, é um completo absurdo e não tem que ter anistia para esse tipo de coisa, né? Ele tem que ser sim processado, tem que ser julgado, tem que ser condenado, né? Porque o que ele vem fazendo é censura e eu acho que censura tem sim que ser criminalizada. Não é discurso de ódio, não é essas coisas aí que eles vêm falando, não. O que tem que ser criminalizado é a censura. Quem tem que ser contido é a máquina estatal, é a máfia estatal que tem que ser contida. Não há nada mais grave do que o Estado censurando, do que o Estado te controlando. Isso sim é grave de verdade, né? Porque o Estado já é uma máquina pública gigantesca. O Estado já é uma máquina gigantesca. Então, se você vai dar mais poder para o Estado, então é aquilo, né? O Estado só quer se alimentar, é aquilo, é um monstro que não existe Estado mínimo, né? O que existe, né? O Estado mínimo ele sempre vai crescer, sempre vai querer crescer, né? O Estado sempre vai querer crescer, né? Ele é se ele é mínimo, uma hora ele vai querer ser grande, ele vai querer ser um Estado grande. O Brasil realmente nunca teve um Estado mínimo, né? Nunca teve isso, mas agora se aproxima de uma Venezuela, né? É um absurdo que vem acontecendo, né? A Suprema Corte tudo quer se enfiar, até onde não é chamado, até onde o Telegram vai lá dar a opinião dele, né? Não pode, o Telegram não pode emitir a opinião dele. Cara, isso é um absurdo. Até o Estadão tá vendo a cagada que o STF tem feito. Até o Estadão até o Estadão tá vendo a bizarrice que o Alexandre de Moraes tem feito, né? As bizarrices que o Alexandre de Moraes tem feito, né? Enfim. Por hoje é só, curta o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal no Rumble, comentem aqui embaixo e compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais.